Eu vou te ser muito sincera. Essas emoções que você relatou, é, quando eu as vivenciei, eu achei uma das mais desafiadoras. É engraçado que a gente não sabe lidar com o tédio. A solidão a gente aprende, mas o tédio é muito complicado. Quando a Manu nasceu, que era muito bebê, a Manu era muito, muito, muito colo, já, né? Eu já falei algumas vezes com vocês. Eu era muito impossibilitada de fazer qualquer coisa, como vocês sabem, eu não tenho rede de apoio. Meu marido voltou a trabalhar, então era literalmente. Tem um livro que eu li, e eu sempre que eu ganho um livro novo, eu gosto de escrever na capa. Não sei se eu já contei isso pra vocês. Então, na primeira página, eu escrevo, no dia que eu recebi o livro, eu escrevo, tipo assim, vou mostrar pra vocês que eu tenho uma. Isso é legal porque eu tenho livros assim, de 2004, que esses dias eu arrumando os meus livros, eu abro a capa e eu leio. Então eu sempre gosto de escrever, pode ser uma coisinha pequena, pode ser uma coisinha longa, mas eu escrevo onde eu estava. Tipo esse daqui, julho de 2021, Praia de Icaraí, na quarta-feira da praia. Que eu, quando morava em Niterói, eu tinha a minha quarta-feira da praia, que era um dia em que eu tirava para poder ir para a praia sozinha e ler livro, enfim, era maravilhoso. E aí, isso é muito legal, porque quando eu falo isso para vocês, eu lembro de eu lendo esse livro lá na praia de Icaraí, na quarta-feira da praia. E eu tenho isso em todos os meus livros. E aí, em um deles, eu escrevi isso. Recebi enquanto a Manu quis colo. Foi algo mais ou menos assim. Foi quando a Manu quis colo desde 9 horas da manhã. E assim, era uma loucura, né? Porque era literalmente o dia inteiro com ela no colo, né? Não dava para lavar a louça, não dava para fazer nada que era básico. Ela não tirava aquelas sonecas sozinhas, né? Ela também tirava a soneca comigo do lado. Então foram meses assim de muito sofrimento emocional, que me marcaram profundamente, né? Eu vivenciei muito o processo de terapia, né? Eu precisei muito do meu processo de terapia nesse momento, justamente porque nesses momentos, principalmente quando a gente se torna mãe, existe aquela avalanche da saudade do que a gente já foi, da saudade da nossa vida, que essa saudade ela fica por muito tempo. Porém, hoje ela é mais madura, ela é mais saudável, né? Hoje nem se compara com o que já foi. Mas quando o bebê nasce, né, e quando a gente se vê em meio a esse tédio, o que a gente sente é muita solidão, porque a gente não consegue preencher o nosso tempo daquilo que a gente gostaria. E eu comecei a estudar mais sobre o tédio, porque o que que era o tédio? Era o desejo de estar fazendo outra coisa. Era o desejo de estar fazendo algo mais legal. Porque é claro que no início era bom, em alguns momentos do dia, estar com a minha filha, ela mamava, eu li um livro, mas isso o dia inteiro para alguém extremamente produtivo, para a saudade que eu tinha de fazer um monte de coisa, para a vontade que eu tinha de simplesmente tomar um banho, lavar meu cabelo, fazer xixi, fazer cocô sem ela no meu colo. Vocês têm noção? Então, nesse momento ali, eu comecei a estudar mais sobre a emoção do tédio. E é aí que eu fui entendendo que a gente não foi ensinado a lidar. O tédio, ele é uma das nossas emoções primitivas, uma das nossas emoções básicas, que tanto ele está lá no Divertidamente. Só que a gente não é ensinado, e eu fui entendendo que desde pequenininha, e eu creio que isso aconteceu muito com vocês, e eu vejo muito isso na educação da Manu, é que as pessoas elas querem ocupar a criança o tempo todo. E a gente cresce querendo também se ocupar o tempo todo. Então é diferente da gente estar querendo ver TV ou ver uma série porque a gente quer. O tédio não. O tédio é você não ter outra opção. É você ter um monte de opção dentro da sua cabeça. Ou seja, o meu desejo seria de estar, no meu caso, né? Trabalhando, gravando, estudando, arrumando minha casa, molhando minhas plantas. E eu estava ali, presa num sofá ou numa cama com meu bebê. Então, quando você precisa estar ali e a sua mente quer estar num outro local, quando você não vê prazer, não vê gosto naquilo que você está fazendo, porque é chato. Vamos ser sinceros, porque é chato. Porque você queria estar fazendo coisas mais prazerosas, coisas mais agradáveis. É aí que o tédio nos atravessa. E eu, particularmente, achei uma das emoções mais difíceis de lidar, com toda certeza. Por quê? Porque as outras emoções, elas pedem muito movimento e elas te dão liberdade. O tédio tira a nossa liberdade. E quem é livre, e quem tem como valor de vida a liberdade, como eu tenho, e como ela tem, e como muitas de vocês têm, se ver no tédio é se ver preso. Ou seja, você perde a sua liberdade. O tédio, ele tira a sua liberdade de escolha.
É como se eu tivesse que estar ali. Eu tô falando desse tédio profundo, tá? Não do tédio que a gente sente porque tá entediado em casa num domingo. Não é esse tédio que eu tô falando, não. Embora se aplique para ele também. Mas nota que o tédio se instala quando a gente tem o desejo de estar fazendo outra coisa. Só que às vezes a gente não vai ter essa opção. E é aí que a gente vai se duramente lapidando a tolerar o desconforto. É quando a gente vai precisando se reinventar. O convite do tédio é se reinventa com as estratégias e com as possibilidades que você tem. Eu sei que vivenciar na prática é muito doloroso, porém tem um tempo para acabar. Porque esse que é o bom do tédio. Dificilmente o tédio, diferente das outras emoções, ele é permanente. Ainda que esse seu tédio ele dure por mais de 2 meses, ele vai acabar. Ele vai se renovar, talvez, mas não da forma que está sendo agora. Então, ele te gera ansiedade, que foi muito do que aconteceu comigo também. Então, eu vivenciei ali aquele tédio, mas eu pensava, cara, isso vai acabar. Só que você pode ir buscando se reinventar. Porque é dessa pressão, é desse desconforto que vai sair também as suas novas estratégias, as formas que você pode ter de beleza. Não dá para ser com atividade física, não dá para ser no trabalho, não dá para ser arrumando a casa. Dá para ser como, então? Dá para ser, sei lá, estudando, lendo um livro, pintando, fazendo aquarela. Foi uma das coisas que eu fiz. Eu comprei livro de pintar. Isso até durante a gravidez. Então, a gente precisa ir se reinventando. Se não dá para a gente mudar a situação que a gente tem, como que dá para torná-la o mais leve possível, o mais ameno possível, o mais satisfatório possível? Porque é a realidade que a gente tem agora. E o convite do tédio, e por isso que eu deixo, não deixo bastante, coitada da Manu se sentir entediada, mas os momentos que ela tá lá fora e que ela tá olhando pro nada, e que ela às vezes tá ali, ó, eu deixo, porque é a forma que ela tem. Então, quando eu vejo ela tá cantando, ela tá correndo, ela tá conversando sozinha, ela tá pegando as bonecas dela. Inclusive, esse dia eu estava conversando com a irmã dela imaginária, socorro, Deus, eu quase tive um infarto. Aí ela veio na cozinha, o OBS, né? Falei, mano, tá conversando com quem lá fora? Com a minha irmã. Eu, what? Oi? Eu quase, oi? E aí, é isso. Então, a gente às vezes precisa aprender com as crianças, sabe? E a gente precisa trazer esse olhar pra gente. A capacidade que a gente tem de se reinventar de uma realidade diferente daquela que a gente já viveu. Porque o tédio, ele também traz um pouco da comparação, né? Daquilo que nós já fizemos, daquilo que a gente gostava de fazer, daquilo que nós estaríamos fazendo se nós estivéssemos com o nosso dia livre ou com uma saúde mais restaurada. É normal que a gente faça isso, sabe? É esperado que a gente faça isso. Porém, se a gente continua olhando para aquilo que nós já fizemos, a gente não consegue olhar para aquilo que é possível de se fazer agora. E não é que esse possível vai preencher o seu dia em totalidade, claro que não. Mas entender que esse desconforto ele vai passar e que você pode ir buscando anestesias, literalmente, sabe? Coisas que vão te fazer passar o tempo, coisas que vão te distrair emocionalmente. Porque não é um tédio que a gente está falando de você fugir de uma emoção. Mas é uma emoção que você percebe que você está sentindo e que vale a pena da gente confrontar. Quem estou sendo eu no tédio? Ou seja, na ausência de movimento não tem vida. A gente, enquanto ser humano, é feito para se movimentar, para produzir. Na maioria dos casos, a ausência de movimento causa muito desânimo. E a ideia é entender, beleza, eu não posso me movimentar da forma que eu gosto, de me arrumar o ambiente, de me exercitar, beleza. Mas como que eu posso me movimentar dentro dessa realidade? Às vezes não vai ser um movimento físico, já que você não pode, mas pode ser um movimento emocional e intelectual. Como eu falei, vamos buscar então ler, assistir, pintar, colorir, enfim. Vamos buscando se reinventar dentro dessa realidade, porque ela vai passar em algum momento. E ter essa clareza de que ela tem um prazo para acabar já pode ir te ajudando. Às vezes, trabalhar em meio a esse tédio. Ou seja, o que que eu posso buscar fazer amanhã? Tenta não acordar o seu dia sem norte. Isso é uma das piores coisas para a gente enquanto ser humano, principalmente quando a gente está desanimado. Tenta dar um norte para o seu dia. Então, amanhã, dentro da realidade que eu tenho, qual seria a minha expectativa de viver um bom dia? O que que eu acredito que se amanhã eu acordasse, pensasse ou fizesse, me ajudaria? Seria, sei lá, já ter uma rotina de conexão espiritual pela manhã, seria ouvir músicas melhores. Tenta criar isso na sua cabeça, sabe? Fazer essa expectativa de um dia melhor.
como que a minha semana seria um pouquinho melhor dentro da realidade que eu tenho. O que que eu poderia buscar fazer, pensar, entende? Vai exercendo o olhar dessa realidade para que você tenha uma expectativa. O que que o tédio rouba da gente? A expectativa do dia. Então aquilo aumenta o tédio. Quando você vai gerando uma expectativa, ainda que dentro desses afazeres mínimos, você já tem uma expectativa para o seu dia. Você já tem um plano de ação para o seu dia. E isso já é um movimento. A ausência de movimento que não tem vida, mas se eu estou me movimentando, ainda que seja um pouquinho, ou ainda que seja emocionalmente, eu estou dando um movimento para minha semana, para o meu dia, até que os dias possam ir passando e a gente venha a ter esse bebê com e paz no seu coração. Mas, de fato, é uma emoção muito desafiadora. Eu me coloco um pouquinho no seu lugar, porque junto desse tédio, como você colocou, existe a solidão, né? A gente se sentir muito sozinha. E eu creio que a solidão, ela chega a dar um aperto no nosso coração, porque a gente nasce para ser pertencente. E dialogar, bater papo, conversar é algo que é pequeno, porém é algo que faz muita falta nesses momentos, porque te causa distração. E a solidão, ela faz esse convite, digamos assim, né, da gente se olhar. E quando a gente se olha muito, dá essa certa tristeza, dá esse certo desânimo, porque nessa solidão a gente se sente muito só. Então é como se a gente passasse a se olhar muito para esse buraco, sabe? E toda vez que a gente se olha muito e tem muito esse momento de autoobservação, eu creio que isso não é tão saudável, sabe? Eu sou a favor da autoobservação, mas desde que ela seja uma estratégia emocional. No momento em que a gente está muito desocupado, ou sentindo esse tédio, ou precisando ficar nesse repouso, a gente passa a pensar demais, questionar demais, e aí isso acaba causando muito sofrimento. Então, para que a gente possa lidar com a solidão, a gente vai precisando restaurar essas ferramentas de pertencimento de segurança emocional. Ou seja, ligar para as pessoas, para familiares, já é comprovado pela neurociência que a ligação de vídeo, ela restaura o nosso senso de estresse e bem-estar. Ouvir a voz de quem a gente ama, estar ali vendo, né? Ligar para pessoas que sejam importantes para você, bater papo de alguma maneira aí com as amigas que você tiver, ver coisas que te distraiam, né? Sejam séries, sejam filmes, para que você possa ir contornando essa emoção de uma maneira a entender que ela não vai destruir você. O que eu acho que é mais forte quando a gente passa por esses momentos, que eu percebo, é que, claro que não vou romantizar, né? A gente, óbvio, a gente se torna mais forte depois deles. Mas essas dores muito fortes que a nossa alma sente, principalmente a da solidão, é da gente se ver muito invencível. Hoje, quando eu sinto algumas coisas, eu lembro de momentos muito punks, como eu já falei com vocês, eu já passei por um processo depressivo muito profundo, quando eu terminei o meu relacionamento, né, meu noivado, enfim. E ali eu sentia muita solidão. Eu sentia muita solidão não por eu estar literalmente sozinha, em alguns momentos era, mas principalmente porque eu não tinha ele, né, eu não tinha aquela figura. E aí hoje, quando eu passo por algumas dores, eu lembro dessas outras vivências que eu já tive, sabe? Desses momentos de solidão, desses momentos, por exemplo, né? Às vezes a minha rotina tá muito puxada e eu lembro, oiê, seja bem-vinda, Isabelle! Às vezes minha rotina Ótimo. tá muito puxada e eu lembro de, caraca, eu acordava 4:30 da manhã para poder ir pro quartel. Ia pro quartel, voltava em pé de Niterói para Nova Iguaçu, 2 horinhas em pé naquele Rio Minho de Niterói para Nova Iguaçu. Chegava na faculdade, tinha aula até 10h20 da noite para dormir e fazer tudo no outro dia. Cara, era uma rotina horrível. Foram 5 anos dessa maneira. Quando hoje a minha rotina ela é bem apertada, eu falo, cara, não é nem perto, nem perto, nem perto dessa rotina que eu já tive. Então, quando a gente vivencia algumas dores, hoje, por exemplo, tenho o meu tempo muito restrito. A gente optou por não colocar a Manu na escola ainda, então eu ainda estou nessa rotina junto com ela. Porém, eu tenho muito mais liberdade do que há 2 anos atrás. Não é a liberdade que eu quero, mas é muito mais liberdade. Então eu lembro. Então, quando a gente passa por esses momentos, é até legal se você quiser fazer um diário, registrar, escrever, para que isso não passe despercebido, porque é um momento que está sendo muito difícil para você, porém ele vai servir de uma bagagem enorme quando lá na frente você talvez se sentir sozinha, se sentir entediada, porque olha o que você está sendo lapidado agora.
Olha a vivência que você está tendo agora. E essa bagagem nossa, ela não precisa ser só de tristeza, de frustração. Caramba, não é a gravidez que eu queria, não é a realidade que eu queria. É claro que isso pesa também. Mas se a gente for tendo essa sabedoria, ela, caraca, olha a força que eu estou tendo agora. Poucos momentos vão te exigir tanta resiliência como esse momento agora, em que você já tem uma filha, está grávida do segundo, está com uma gravidez complicada, está em risco, entende? Então, quando a gente vai tendo esse olhar, eu creio que a gente vai conseguindo se fortalecer. E volto a dizer, não é romantismo, mas existem momentos da vida que essa sua vivência agora, se você conseguir vivê-la nessa totalidade, não somente sobreviver a ela, você vai falar, não, eu tive estratégia ali. Eu sempre digo que a gente tem essa caixinha de ferramentas, né? Então, ter as estratégias para os nossos momentos emocionais faz muito sentido. Tá fazendo sentido para vocês, gente? Eu tô falando aqui igual a maritaca. Estão conseguindo me acompanhar? Fala aqui no chat para mim. Tô eu aqui, né? Há 1 hora quase falando igual a louca. Tá fazendo sentido para vocês? A gente ter essas ferramentas, legal. A gente ter essas ferramentas faz com que a gente consiga ir construindo a nossa vida usando desses momentos difíceis a nosso favor. Então, beleza, é um momento muito difícil, é muito legítimo e faz muito sentido. Porém, o que que eu estou me tornando aqui nele? Quais são as estratégias que eu estou usando? Porque é importante sim que a gente tenha esse olhar emocional, mas eu acho que para agora o que você precisa mais é a estratégia de lidar. Por isso que eu estou focando nelas, tá bem? Não estou aprofundando tanto nas emoções. Como que eu posso ir lidando com o meu tédio, com a minha ansiedade, que o meu tédio está me gerando ansiedade, que a ansiedade possivelmente está aumentando a solidão, porque a ansiedade, como eu disse, passa por esses dias de muita melancolia. Então, usar desses momentos para que você possa ir se reconhecendo neles. Porque lá na frente, esses momentos não passam batido. Olha como que hoje eu estou falando de vivências de 10 anos atrás, de 12 anos atrás. Por quê? Porque eu uso do meu passado a meu favor. Eu sempre falo isso com vocês. A gente usar do nosso passado a nosso favor é algo muito valioso. Porque as experiências da vida, em algum momento, elas se repetem. Não da mesma maneira, mas da forma que elas nos afetam, sabe? Então, eu creio que isso pode ir ajudando você e ampliando esse repertório. Como que eu posso ir lidando com essas emoções? Sempre um convite que elas te fazem. Então, o meu tédio está me pedindo o quê? Movimento. A minha ansiedade está me pedindo o quê? Movimento também. Nota que possivelmente você está ansiosa porque a sua mente está trabalhando mais do que o seu corpo. Quando a mente trabalha mais do que o corpo, a gente também fica ansioso. Porque a sua mente está a todo vapor querendo fazer coisas ou se ocupar e o seu corpo está parado. Então, volto a dizer, como que a gente pode se movimentar dentro da realidade possível, ainda que não seja um movimento físico? Então, me parece que o seu tédio está pedindo movimento, a sua ansiedade também está pedindo movimento, e a sua solidão está pedindo esse encontro de si. Parece que você não está conseguindo se reconhecer na situação que você está. Então, você não está vivendo uma solitude, você está vivendo uma solidão. Porque aquilo que você está vivendo é vazio, é sozinho, é solitário. Porque talvez você não está conseguindo ser essa companhia para si. Então, será que se a gente não lidar com esse tédio e com essa ansiedade de uma maneira mais sua, como eu disse, projetando uma semana melhor, trabalhando, como é que seria expectativa mesmo? Qual seria a expectativa de uma semana melhor, de um dia melhor? Como que eu posso preencher, me ocupar ou me movimentar dentro do possível? Será que você não vai se sentir mais boa amiga? Será que você não vai se sentir menos só? Porque a solidão é sobre a gente se sentir sozinho com a gente mesmo. É quando a gente está perdido da gente mesmo. Não é sobre a gente estar literalmente sozinha. Hoje, por exemplo, eu continuo vivendo muito sozinha com a Manu, porém, eu não sinto solidão. Por quê? Porque eu consegui me reencontrar no meio disso tudo. Claro, tenho ela, que é uma baita de uma companhia, porém, eu não consigo mais me sentir só. Porque eu não estou mais só nem comigo mesmo. E a gente desenvolvendo essa rotina, seja com a gente, seja com a realidade, seja com Deus, seja com as músicas que a gente escuta, com aquilo que a gente assiste, vai conseguindo nos nutrir e nos aproximar da gente mesmo. E com isso a gente tem capacidade de lidar com a solidão dessa maneira. Eu dei uma palestra da minha trajetória profissional e me fez super bem nesse sentido, ver o que já passei e venci exatamente. A gente já venceu coisa pra caramba.
E quando a gente usa da nossa trajetória, a gente fala, caramba, peraí. Claro, os desafios, eles se modificam, obviamente. Mas eu creio muito nisso, cara, que usar o nosso passado a nosso favor é uma das melhores estratégias de sabedoria que a gente tem. Esses dias eu completei 4 anos, né, de saída da Marinha, no dia 29. E aí a mente fica, né? Eu sou dessa, gente. Dia 29 de junho, há 4 anos atrás, eu estava indo lá na UMESC fazer uma despedida. 29 de junho, 4 anos atrás, eu tava gravando lá aquele vídeo que viralizou na internet, sabe? Eu sou muito assim. E aí eu vou voltando no tempo, sabe? 4 anos, 3 anos atrás, enfim. E isso é legal, né? Porque a gente vê também o quanto que a gente está crescendo, né? O quanto que a gente está amadurecendo. Na verdade, eu voltei há 12, 13 anos atrás, do 29 de junho, que eu entrei na Marinha. Né? Que eu tava lá entrando no CIA, com aquele cotonete cheio de sonhos. Então, assim, é a nossa trajetória, né? Às vezes a gente quer resposta em vídeos, em coisas da internet, e a nossa própria vida tem muita resposta, né? Assim como o nosso corpo também. Lembrei da aula que eu vou dar para vocês esse mês agora, muito legal, sobre consciência corporal, uma técnica muito bacana para nos ajudar. Então, eu acho que é basicamente isso. Eu acho que já pode ajudar ela um pouquinho, mas caso não ajude, caso tenha ficado confuso, me manda uma mensagem, faz mais uma escrita para eu poder te ajudar a encaixar esses pontos, tá? Para poder ficar claro para você e você conseguindo trazer para sua realidade, para literalmente conseguir te ajudar. Se nada do que eu falei te ajudou, Alana, acho que nem assim tá restaurando desânimo nenhum aqui não. Aí a gente tenta de uma outra forma, tá? Mas primeiro vamos ver se faz sentido dessa forma, se vai te ajudar para ver se já dá para dar um startzinho. Aí você vai me sinalizando, tá? Porque se não ajudar, a gente vai tentar de uma outra maneira e tá tudo certo com isso.